Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 138, Palavra de Deus para o coração de todos nós, o Salmo de número 138. Quero convidar você, aí onde você estiver acompanhando a gente, na nossa transmissão pelo Facebook ou pelo YouTube, por favor, não deixe de curtir a transmissão, ela é importante para nós, para a igreja, para o reino de Deus, e também compartilhar com as pessoas que você ama. Quem está aqui com a gente presencialmente, que privilégio nosso de nós todos estarmos juntos na casa do Pai para adorar ao Senhor. Por esse dia nós aguardávamos há muito tempo, é o segundo domingo que nós estamos presencialmente juntos, mantendo a nossa distância, protocolo de segurança, tudo muito rígido, para que a gente possa ter tranquilidade e paz no serviço, na adoração ao nosso Deus, que nós estamos aqui por causa dEle, porque para Ele, por meio dEle, para Ele são todas as coisas, a Ele seja dada sempre toda a glória, eternamente. Amém. Salmo 138, diz assim a palavra de Deus. Eu queria que você lesse comigo e lembrasse como Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos te cantarei louvores. Se quiser ler comigo, venha comigo. Prostrar-me-ei para o seu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, o que aconteceu? Tu me acudiste. Veja bem como diz a palavra do Senhor. No dia, vamos ler de novo? No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Do 6 ao 8, a uma só voz, por gentileza. O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes. Os soberbos, Ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Salmo 138, com especial atenção no versículo 6 a 8, ele vai nos ajudar a entender isso. Mas eu queria trazer para você um relato desse contexto anterior, que é a caminhada com Deus, que vai sendo sintetizada nos versículos anteriores, revela como o salmista conhece a Deus. O salmista tem um relacionamento pessoal com Deus. E aqui eu queria chamar a sua atenção para o que é e como é importante obter o relacionamento pessoal com o Senhor. A intimidade, a questão pessoal, o quarto secreto, o lugar a sós com Deus é que vai nos permitir conhecê-lo. A experiência comunitária, coletiva, ela é muito importante e ela é fundamental para a nossa vida espiritual. Mas ela não substitui a anterior e primeira, pioneira, que é aquela que nós estamos a sós com o Senhor. Só vai conhecer a Deus quem tiver o a sós com Ele e também a experiência comunitária. A experiência comunitária não substitui o a sós com Deus, e o a sós com Deus não substitui a comunitária. As duas são importantes, mas a primeira, a primitiva, a pioneira, a que abre portas, é exatamente a intimidade pessoal com o Senhor. Eu acho que você já sabe disso, mas eu queria lembrar que as estrelas, elas são mais facilmente vistas quando há um lugar que não tem muita energia artificial, não tem muita energia elétrica, por exemplo. Quando nós vamos para a roça, para o sítio, fazenda, para a chácara, nós vamos para o interior, é muito comum à noite, quando se apagam as luzes de dentro de casa, e essas luzes apagadas e não tem mais nada aceso, e você olha para o céu, e a impressão que a gente tem é que lá o brilho das estrelas é mais intenso. Já teve essa experiência alguma vez? Só que o brilho das estrelas, ele não é mais intenso. O que é menos intenso ou menos intensa é essa luz que a gente mesmo produz.
Isso traz para a gente uma ideia muito importante sobre essa presença de Deus em meio à nossa vida. Nós apagamos a luz da casa para que a luz das estrelas, elas sejam mais percebidas ou mais vistas. Uma pesquisa do portal Acústica trouxe um dado curioso aqui para nós do planeta Terra no período da quarentena. Com os carros parados, ônibus estacionados, metrôs e trens com menor uso, com as fábricas fechadas, os shoppings fechados, comércio fechado, tudo isso gerou menos barulho. E a ausência do barulho, dessa pressão natural do barulho que tem, fez com que nós pudéssemos ouvir sons do que sempre esteve ali, mas os ruídos sonoros nos impediam de ouvir. Da mesma forma que os ruídos, entre aspas aqui, os ruídos visuais nos impedem de ver as estrelas, os barulhos que tem ao nosso redor também nos impedem de ouvir os sons. O que significa isso do ponto de vista espiritual? O salmista ouve os sons da presença de Deus. O salmista enxerga o brilho da luz de Deus, e retrata isso dizendo: o Senhor é excelso, o Senhor é excelso. A intimidade com Deus, que eu quero ilustrar, falando sobre a ausência da luz artificial, ou dos barulhos, dos sons, faz com que nós sejamos mais perto dEle. Então nós temos uma caminhada com o Senhor de intimidade, e não apenas da questão comunitária, coletiva, e à medida que nós entramos para esse quarto, à medida que nós estamos na presença de Deus, que nós o conhecemos, nós vamos contemplar a glória de Deus, o brilho das estrelas, e vamos ouvir a voz de Deus, a ausência dos ruídos que nos impedem, e vamos dizer como salmista: o Senhor é excelso, isto é, nas alturas, grande, poderoso, soberano, o Senhor Deus é maravilhoso. Contudo, diz a Bíblia, apesar de tudo isso, Ele atenta para os humildes. É aí que a gente precisa ter um olhar bastante importante aqui. A sua grandeza, a grandeza de Deus não afasta de nós. Parênteses, só aqui entre nós dois, vou para o lado de cá. Só aqui entre nós dois, falando com você que está acompanhando a gente também. Você já viu alguém, conhece alguém que subiu de posto e ficou diferente? A pessoa recebeu uma promoção, comprou um carro novo, uma bicicleta, um celular, comprou roupa nova, fez um penteado, a pessoa ficou diferente. A gente diz, na linguagem popular, que essa pessoa ficou de nariz empinado. A pessoa ficou altiva. É a história da pessoa que disse: mas você não morava lá naquela casa, no céu? Não, se eu fui pobre, eu já esqueci, nem sei mais do que se trata. É outra pessoa. Já viu essas expressões? O que a gente quer dizer com isso no nosso dia a dia? A gente quer dizer que tem pessoas que elas não podem subir um degrau, que elas já se acham superiores às outras. Aí a Bíblia diz que Deus é completamente diferente. Ele é grande, Ele é excelso, Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é cheio de glória, Deus é maravilhoso, contudo, diz a Bíblia, Ele atenta para os humildes. Veja o que diz a Bíblia: contudo, Ele atenta para os humildes. A sua grandeza não o afasta de nós, pelo contrário, apesar de nós, Ele ainda se aproxima, Ele quer ter um relacionamento e Ele atenta para os humildes. O que seria humildade nesse contexto aqui? Pobreza? É ausência de dinheiro? Os humildes reconhecem quem Deus é e quem eles são. O humilde reconhece quem ele é, pessoa física aqui, indivíduo, e quem Deus é. O humilde é esse, é que sabe quem Deus é e sabe quem Ele é. Veja, o caminho da humildade, ela passa pelo reconhecimento da grandeza de Deus e da fraqueza humana. A gente dá uma invertida nisso. Tem horas que o não humilde, ele se considera grande.
Ele aponta as suas grandezas. Eu sou isso, já fiz aquilo, eu sou aquilo outro, a minha história é essa. E ele começa a traduzir com uma série de palavras estranhas aquilo que, na verdade, a impressão que dá é que ele não entendeu ainda quem ele é ou quem Deus é. O oposto dessa humildade é a soberbia. O soberbo tem uma ideia errada sobre si e também de Deus. Escuta duas coisas aqui comigo. Enquanto os humildes se reconhecem pecadores, os soberbos, eles até se reconhecem pecadores, mas eles acham que eles não são tão pecadores quanto os outros. O soberbo, ele diz assim, não é que ele não se considere em algum instante pecador, ele se considera pecador, mas não tão pecador quanto outros pecadores, pastor, que tem pecador demais. Eu conheço as pessoas aí que perto delas, eu sou angel. Os humildes se veem como servos de Deus. Mas os soberbos, eles podem até se considerar servos, porém, não servos como os demais, mas um servo de classe superior. Eu mereço mais coisas, eu quero mais coisas, eu acho que Deus se esqueceu do que eu fiz por ele. É essa postura daquele que se percebe no lugar da soberbia, ainda que traga uma fala de humildade. Essa relação equivocada com Deus e com a gente resulta em algo terrível, o distanciamento de Deus. Então preste atenção, se uma pessoa não sabe quem Deus é e quem ela é, a chance dela cair na arrogância, na soberbia, abandonar a humildade. Veja que a Bíblia diz que Deus, os arrogantes, Ele os vê de longe. O que isso gera? Distanciamento de Deus. Para a gente correr uma maratona, a gente tem que dar o primeiro passo. E é este o problema do primeiro passo. Porque existem passos que são dados, ainda que curtos, passos pequenos, passo a passo, em que nós vamos nos distanciando de Deus em razão da ausência da humildade, que é não saber quem Deus é e não saber quem eu sou. A Bíblia diz que Deus, apesar de ser excelso, Deus é maravilhoso, contudo, Ele atenta para os humildes, mas os soberbos, Ele os conhece de longe, distância, e essa distância é estabelecida pelo próprio soberbo, que vai se afastando de Deus no passo a passo, dá um primeiro passo, ele desconhece quem ele é. Ele até se considera pecador, mas não pecador como a maioria. Ele até se considera servo, mas não servo como os outros, mas um servo de classe especial. Deus não quer isso de nós. Ainda que você tenha dado passos para longe, é preciso dar passos de volta, e é possível fazer isso. Na história das guerras existem relatos muito curiosos sobre os aviões de guerra, é aquilo que eles chamam de ponto de não retorno. Como todo veículo, o avião tem combustível previsto para ir até o determinado ponto, para que ele possa voltar, né? O abastecimento hoje nos porta-aviões espalhados por todos os mares, ele ameniza isso, atenua isso, mas ao longo dos anos, essa era uma questão grave, porque ele só podia ir até aqui, porque até aqui ele tinha que voltar. Todavia, em algumas ocasiões acontecia dele ter que passar aquele ponto, em razão de estar naquele ponto sob profundo ataque, então ele passava. Quando ele passava daquele ponto, ele sabia que não tinha retorno. Por isso é chamado de ponto de não retorno. Na área espiritual, várias pessoas já me disseram isso, elas têm a impressão de que passaram do ponto de retorno, eles dizem, para mim não dá mais, para mim não tem jeito mais. Eu já fiz tanta coisa errada, que eu acabei me afastando de Deus com tamanha distância, que não há a menor possibilidade de se voltar ao lugar inicial, aonde eu estava. Deus não vai me querer, como se o meu querer fosse igual ao querer de Deus,
ou o querer de Deus fosse submisso ao meu querer. O querer de Deus é nos querer de volta à sua presença, ainda que nós tenhamos passado do ponto de retorno, ainda que nós tenhamos voado para longe de Deus, o Senhor ainda abre as portas, Ele nos acolhe, nos abraça, porque Ele é um Deus maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso. Veja o versículo 7 que diz. Leia comigo. Se ando em meio à tribulação, o que Ele faz? Tu me refazes a vida, estendes a mão contra a ira dos meus inimigos. Leia juntinho agora. A tua destra me salva. Perguntar para você, nós andamos em tribulação? Sim ou não, irmãos? Certamente, né? Certamente. As cenas da nossa vida, elas apresentam muitos episódios de tribulação, de aflição, de problemas, de guerras, de lutas, enfim. Esse conhecimento é muito importante. Saber que a gente vai passar por isso. Saber que a gente vai enfrentar esse tipo de coisa, ele é muito importante para nós, né? Esse conhecimento tira de nós a soberba e nos leva a vestir as roupas da humildade. A tribulação, guarda isso, a tribulação é um encontro com os nossos limites e com a nossa fragilidade. É na tribulação que nós descobrimos quem nós somos. A tribulação nos leva para dentro. E é nela, muitas vezes, que passamos a ver melhor o brilho da luz e a ouvir mais alto os sons celestiais. Na tribulação, no meio da aflição, em meio ao sufoco, em meio às batalhas, às crises, os problemas que nós todos enfrentamos. Agora, quando você começa a achar que está na aflição, está passando na tribulação e está andando sozinho, eu faço uma recomendação a você. Primeiro, feche os olhos. Segundo, fique em silêncio. Toda tribulação é para que a gente possa, no meio dela, buscar um relacionamento mais próximo com o Senhor. E à medida que nós vamos olhando para dentro e vamos olhando para o alto, nós passamos por um processo muito importante. E uma solução para essa aflição toda é nós fecharmos os nossos olhos para enxergarmos melhor o brilho. Ficarmos em silêncio, menos murmuração, menos falação, e buscar a direção de Deus para a nossa vida de uma forma tão intensa, que à medida que a gente para de falar, para de reclamar, para de murmurar, para de lamentar, para de falar com A, com B, com C, e passa a falar com o Senhor, a gente passa a ouvir a voz de Deus. No momento da aflição, o que vai nos conduzir, irmãos, para um lugar onde nós vamos perceber que nós não estamos sozinhos. Mas deixa eu te falar uma coisa, você já sabe disso, mas vou repetir. A aflição é um lugar onde a gente ouve uma voz dizendo assim: Deus te abandonou, você está sozinho, Ele te largou, você foi abandonado. A pergunta que eu faço a você: você acha que essa voz é de Deus? É do anjo Gabriel, Rafael, Manuel? De onde vem essa voz? Pensa comigo. E aí a Bíblia diz que tem 3 atos que esse versículo nos mostra aqui que Deus faz. 3 atos divinos que comprova ainda mais que Deus é maravilhoso. Primeiro, tu me refazes a vida. Tu me refazes a vida. Veja, a preservação da nossa vida nos permite começar de novo. Quando Deus refaz a nossa vida, a ideia é que Ele preserva a nossa vida, e o fato dEle preservar a nossa vida significa que nós temos uma nova chance, uma nova oportunidade. Você já ouviu alguém dizendo, depois de um acidente, de um trauma, de uma enfermidade, de uma internação longa, a pessoa diz assim: agora eu tenho 2 dias de aniversário, o dia que eu nasci e o dia que eu sobrevivi. Já ouviu isso ou não? É assim que a gente fala. Eu tenho datas, você deve ter datas, outras pessoas têm datas que se tornaram importantes para nós, porque nós saímos de um sufoco muito grande, onde Deus nos deu a chance de refazer, reconstruir. Hiroshima e Nagasaki, uma história recente para nós.
bomba atômica lançada pelos Estados Unidos em agosto de 1945, está completando 75 anos. 13 anos depois, eles reconstroem. Hiroshima, por exemplo, se tornou um memorial, essa é a ideia. Vamos reconstruir a cidade para se tornar um memorial. E aqueles que são apaixonados pela história, querem ir ao Japão e querem visitar Hiroshima para ter essa sensação. A sensação de que é possível reconstruir, de que é possível ser bombardeado, estar em ruínas, ver uma série de pessoas que foram destruídas, mas eu quero trazer a você uma palavra clara. Os seres humanos podem restaurar as cidades, mas só Deus pode restaurar os seres humanos. Não há pessoa que não possa passar por um processo de restauração quando essa restauração é conduzida pelo Senhor. Nós admiramos o japonês, porque ele pode chegar lá e pegar Hiroshima e levantar a cidade, e o país se orgulhar disso, e anualmente uma série de ações, os presidentes americanos vão lá e prestam homenagens, e querem pacificar essa história, e nós endossamos isso, que é necessário que haja paz. Nós podemos reconstruir muros de uma casa, nós podemos reconstruir um altar, nós podemos reconstruir uma série de coisas, mas nós não temos condições de reconstruir, de restaurar o ser humano. Só quem pode fazer isso é Deus. Tem uma história que é triste. Uma menina tentou contra a própria vida, um suicídio. Ela foi resgatada, ela é levada para o hospital, uma adolescente, bonita, jovem. Foi para o hospital, tratamento para cá, tratamento para lá, trataram isso, trataram aquilo, o quadro dela foi evoluindo bem, ela foi recuperando, e a cada recuperação dela, a cada exame bom, era uma festa. As enfermeiras, com todo o seu ar de maternidade, a adotaram, e a cada dia era uma festa, e um momento de festa, e a alta dela se aproximando, e aquela alegria, a menina alegre, feliz, sorridente, aparentemente recuperada, até que o dia da alta dela chega, eles fazem uma festa, bola de soprar, balões por todos os lados, eles cantam, eles celebram, eles batem palmas, eles falam o nome dela, e ela tem alta. Dias depois, ela tentou de novo contra a vida dela, e veio a óbito. Essa história foi me contada por um médico, e ele me disse: pastor, a gente só consegue tratar os órgãos, o organismo, mas a gente não consegue tratar o coração. O coração só consegue ser tratado por Deus, é o Espírito Santo de Deus que toma uma pessoa e a restaura. Por isso, não desista de ninguém, mas não atribua a você ou a outra pessoa a capacidade de restaurar, de reconstruir uma pessoa. Diz a Bíblia: tu me refazes a vida. Eu creio no poder do Senhor em restaurar alguém. Não desista. Não desista. Eu e você podemos reconstruir uma cidade, mas só Deus pode nos reconstruir. Só Deus pode nos refazer a vida. Diz ainda o texto, a segunda frase: estendes a mão contra a ira dos meus inimigos. Essa é uma parte boa. Tem gente que ora: Senhor, levanta a tua mão para aquele fariseu que fala mal de mim. Senhor, a gente tem uns hábitos religiosos bem estranhos. Algumas pessoas oram para que outros morram. Tem gente que ora para não morrer, mas só para machucar um pouquinho. Eu não entendo isso. Eu soube de um ato religioso em que, durante o ato religioso, pegaram um caixão. Entraram com um caixão. E deram nomes. Tinha nomes. Bilhetim. Quem é que você quer que entre no caixão? Você imagina a lista. Tinha fila de pessoas. Abria o caixão e as pessoas botavam ali. O que é isso? Isso é doideira. Podia ser um caixão ou um sapo. É ou não é verdade? Esse tipo de ato, ele não está de acordo com a palavra do Senhor, porque não é isso que Deus quer, não é isso que Ele nos ensina. Mas dentro do aspecto ali, relacionado ao texto, as questões bélicas, o povo de Israel, a certeza do salmista é que o Senhor é quem estende a mão dele contra a ira dos seus inimigos, é o Senhor quem se levanta, é o Senhor quem faz a obra. O texto de Juízes conta, na época de Gideão,
conta que os midianitas, eles eram assim terríveis. O povo de Israel ia lá, plantava, alimentava o gado, eles deixavam lá. Quando crescia, quando dava frutos, os midianitas vinham, entendeu? E pegavam tudo, arrasavam tudo, a ponto deles ficarem sem absolutamente mais nada para a sua subsistência. Os animais morriam ou eram levados e o povo ficava enfraquecido. Aí eles criaram uma alternativa, começaram a plantar e a produzir em cavernas, em buracos, para tentar de alguma forma preservar. Mas a solução não era essa. Aí Deus levanta Gideão para isso. Gideão é levantado pelo Senhor para que Deus possa libertar o povo da opressão dos midianitas. A opressão dos midianitas arrancava do povo de Deus qualquer força, qualquer resistência. Eles ficavam enfraquecidos. Então é essa a ideia, eu não tenho como lutar contra essa opressão, mas o Senhor vai lutar por mim, é Ele quem peleja por nós, é o Senhor quem vai à frente, eu vou atrás, de preferência em silêncio, para não atrapalhar o Senhor, porque a minha tendência é atrapalhar a Deus. Eu quero dar ideia para Deus, Senhor, o Senhor podia fazer isso assim, sabe, que isso vai dar certo. Você imaginou uma coisa como essa? Terceiro ato que esse versículo nos conta, a tua destra me salva. O salmista usa a figura de uma mão. Isso a gente chama em teologia como o antropomorfismo. Tem duas palavrinhas, antropopatia, para dizer o sentimento de Deus. E antropomorfismo, para dar uma ideia, assim, os olhos do Senhor estão em todo lugar. A mão do Senhor, Deus é Espírito, então é para nos dar essa ideia. Aí o Senhor, Ele vem e dá a ideia da mão, a destra do Senhor para nos sustentar, a destra do Senhor que nos guarda. Sabe a ideia de que aonde você vai, a mão do Senhor está sobre a sua vida? Sabe a ideia de que quando você for atacado, a mão do Senhor vai te proteger? Sabe quando alguém joga alguma coisa sobre a sua vida do ponto de vista espiritual e a mão do Senhor está rebatendo aquilo ali e aquilo não vai te alcançar, não vai te atingir? É essa a ideia do Senhor que estende a sua mão sobre a nossa vida e nos guarda. O Senhor que estende a nossa mão para nos resgatar, para nos salvar, para nos livrar do mal. Eu era molequinho e minha mãe e minha prima estavam tomando banho numa praia e elas começaram a se afogar. Eu, meu pai e a minha irmã, que era de colo, nós estávamos assistindo, nós estávamos escondendo delas para brincar com elas, e de repente, quando eu vejo assim, saindo do nosso esconderijo, um monte de gente subindo, tinha uma pedra alta assim, uma pedra alta, o pessoal subindo para aquela pedra, e eu vi que tinha alguma coisa acontecendo, e vi que era afogamento, o senhor não sabia que era minha mãe. E quando nós saímos assim, a minha mãe olhou para onde nós estávamos e fez assim, e afundou. Quando isso aconteceu, meu pai jogou a minha irmã para o meu colo e eu joguei a minha irmã em outro colo que eu não sei de quem é. E nós subimos a pedra, porque era o lugar de melhor visibilidade. Vimos que a minha prima, ela pendurava nos ombros da minha mãe afundava, que é isso que acontece quando alguém afoga. O outro fica desesperado e afoga o outro. Minha mãe conseguiu falar para ela boiar, e colocou ela para boiar e ela boiou. Enquanto isso, minha mãe estava afogando, levantava, ela nada maravilhosamente bem, veja que eu disse nada no presente, então fique atento ao final dessa história, ela afundando, daqui a pouco ela levanta e pula, o menino, na época um garoto, 16 anos, ele pulou, pegou a prancha, 2 pranchas, foi para dentro d'água, entregou uma prancha para minha mãe, e foi encontrar com a minha prima que estava boiando, e deu para ela uma prancha, e trouxe a minha prima, mas a minha mãe veio pela onda, e a onda trouxe a minha mãe não para a areia, mas para as pedras, e a onda forte batia com a minha mãe nas pernas, nas pedras e nas pernas de costas, e ela ali apanhando, e aí papai ameaça pular. Quando meu pai ameaça pular, minha mãe é muito espirituosa, ela disse assim, meu pai chama-se Averaldo, eu também, né? Mamãe disse assim, Averaldo, não pula não, as crianças já vão ficar sem mãe, se você pular, vão ficar sem pai também. Olha só que negócio extraordinário. Falou isso que eu estava lá e eu ouvi. E aí, papai que ia, não foi. E aí surgiu uma ideia. Nós começamos a dar as mãos uns aos outros. E aí fizemos uma fila enorme que ia lá do alto da pedra,
Um dando a mão para o outro, 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 que chega até aqui, na beira da pedra, e essa pessoa estende. Quando essa pessoa estende, outro aqui, outro está em cima, estende e puxa. Vão puxando, vão puxando, vão puxando. De uma forma clara, a mão de uma pessoa conseguiu resgatá-la. Mas veja a cena, quantas mãos foram usadas para que ela fosse resgatada. É essa a ideia, é essa a imagem que eu quero que você guarde. O Senhor é aquele que nos restaura, a mão do Senhor é estendida, Ele estende a sua mão e nos coloca ali, Ele nos leva para um lugar seguro, sabe por quê? Porque Deus é maravilhoso. Fechando o versículo 8, leia comigo, por favor. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo, a tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Ciente de tudo isso, pela graça de Deus, o salmista pode olhar para frente e dizer que o Senhor cumprirá em nós o seu querer. Ele olha para frente sem medo, ele olha para frente sem estar assustado, ele olha para frente sem estar pesaroso, temeroso, não há com que se preocupar. Deus sempre cumpre os seus propósitos. Deus sempre cumpre os seus propósitos e tudo será conduzido em segurança pelo nosso Deus. Ei, pode sossegar, pode descansar, pode confiar e seguir confiando e seguir caminhando. E essa confiança tem um selo, tem uma marca forte, a misericórdia de Deus. É a marca da nossa confiança. Sabe por quê? Porque a misericórdia de Deus dura para sempre. A tribulação tem um período de duração. A misericórdia não. O choro, que representa o sofrimento, pode durar uma noite, mas a misericórdia não. A misericórdia do Senhor, ela dura para sempre. A misericórdia do Senhor, ela transcende o tempo. Ela não está presa ao relógio, ela não está aprisionada ao nosso cronos. O tempo da misericórdia não pode ser contado, ele sempre vai além, sempre vai além. Deus sabia que iríamos precisar de doses diárias de misericórdia para sobrevivermos espiritualmente. Veja, Deus sabia que nós iríamos precisar, necessitar de doses diárias de misericórdia para sobrevivermos espiritualmente. Sem a misericórdia, nós estamos condenados à morte espiritual. Sem misericórdia, nós não estaríamos na presença de Deus. Sem a misericórdia, o Senhor não receberia o nosso louvor e a nossa adoração. Sem a misericórdia, Ele não ouviria a nossa oração. Sem a misericórdia, nós não poderíamos fazer a sua obra. Sem a misericórdia, nós estaremos mortos espiritualmente. Por isso, Ele sabia que a gente ia precisar de doses diárias de misericórdia. Teve uma ocasião em que Pedro perguntou para Jesus quantas vezes se deve perdoar ao irmão. Você lembra da pergunta que ele fez? Qual foi o número que ele apresentou para Cristo? Muito corajoso, né? Hein? Para Jesus. Jesus, quantas vezes se deve perdoar um irmão? Quantas vezes ele disse? 7. Que coragem absurda da parte dele, mas veja a cena, 7 vezes. Esse é o índice de misericórdia humana. Esse é um retrato. Pega essa cena, faz disso um quadro, um retrato. De um lado, você põe assim, misericórdia humana, 7 vezes. E tá bom, não tá, gente, hein? Anotando? Uma vez, errou comigo, uma vez. 2 vezes, tô aguentando. 3 vezes, tô aguentando. 4, 5 vezes, tô aguentando. 6 vezes, na 7ª um aviso. Ó, a partir de agora, ó, 7 vezes, acabou. Esse é o índice de misericórdia humana. É como se Jesus dissesse para Pedro assim, é isso que você quer? Você quer isso para a sua vida? É esse número de misericórdia, esse índice, esse termômetro de misericórdia que atinge esse nível e acabou? É isso que você quer? Aí Jesus diz o quê? 70 vezes 7. Matemáticos fazem conta.
A conta é resultado da nossa humanidade. Então não são 7, são 490 vezes. Deixa eu anotar então, tem um pouco mais de tempo, mas eu vou anotando aqui. Quando der 489, eu vou avisar, depois dessa, já era. Deus está nos ensinando por meio de Jesus, essa misericórdia diária. Eu recebo, se eu recebo, eu a entrego. Só pode entregar misericórdia quem recebeu. Quem não admite ter recebido misericórdia é tão duro com os outros, porque está envolto na sua soberbia, se acha superior. Mas o Evangelho de Jesus nos ensina que esse não é o caminho. Esse não é o caminho. Por fim, ele faz um clamor em forma de suspiro: não desampares as obras das tuas mãos. É aqui que nós lembramos de quem nos fez e de quem nós somos. Nós somos obras das mãos do Senhor. Aleluia. Nós somos obras das mãos do Senhor. Fomos criados por Deus para pertencermos a Ele. Se alguém estiver longe, tiver voado para longe, o Senhor está dizendo: eu vou te dar o combustível necessário do Espírito Santo para você voltar e estar na minha presença, porque é aqui que eu quero que você esteja. Por quê? Porque foi Ele quem nos fez e dele somos. Escuta, longe dele nós vamos morrer. Longe dele não há alegria. Longe dele não há paz. Não há esperança, longe dele não há salvação, longe dele nós estaremos perdidos. Nós precisamos retomar este processo, e esse processo só acontece porque o Senhor, Ele não nos deixa hora alguma, Ele estende a sua mão, Ele nos guarda, Ele nos faz essa palavra. E o salmista diz: não desampares as obras das tuas mãos. Nós somos as obras das mãos do Senhor. É nesse lugar, na presença de Deus, que nós nos sentimos aquecidos nos invernos da vida. É nesse lugar que nós nos sentimos seguros, apesar das tormentas. É nesse lugar que nós nos sentimos pacificados, ainda que nas trincheiras de uma guerra, alegres nos tempos de tristeza, vivos no vale da sombra da morte. Quero ilustrar isso pensando num quebra-cabeça que você monta e você joga tudo no chão ou sobre uma mesa e vai juntando as peças. E aí você diz: quando eu terminar essa obra aqui, eu vou emoldurar, porque ficou muito bonito. Mas falta uma peça. Falta uma peça. Enquanto não se acha essa última peça, o encaixe não está sendo perfeito. Falta alguma coisa. Está lindo, mas não está pronto. Falta alguma coisa. Eu conheço muitas pessoas que já me disseram: falta alguma coisa. Tem um buraquinho que eu não sei o que é. Está faltando alguma coisa. O que falta é esse encaixe da última peça do quebra-cabeça, que uma vez que ela foi colocada, se ajustou, se fechou, se colocou no lugar. Deus nos dá esse ar maravilhoso de estarmos completos, absolutamente completos na presença dEle. Não completos por nossa causa, por nosso mérito, porque eu fiz por merecer, eu me esforcei. Não, é completos em razão da doce e poderosa presença dEle. Sabe por quê? Porque o Senhor é excelso com tudo, Ele atenta para os humildes. Eu sei quem eu sou e sei quem Deus é. E o Senhor, diz a Bíblia, o Senhor, Ele conhece os soberbos de longe. Se anda em meio à tribulação, o Senhor me refaz a vida. Ele estende a mão contra a ira dos meus inimigos, a destra do Senhor me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. O Senhor Deus é maravilhoso. Eu quero orar com você. E quero trazer a você um desafio muito especial. Se a sua caminhada para Jesus foi para longe, se esse avião chegou naquele ponto do não retorno, se a caminhada foi essa distância toda, eu quero convidar você para entender que o Espírito Santo de Deus, Ele vai nos buscar para nos trazer de volta. Enquanto a última peça do pé do quebra-cabeça não tiver sido colocada, faltará algo em nós. Então guarde isso no seu coração. Senhor,
Eu quero me sentir completo, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Deus maravilhoso. Ore, coloque a sua vida diante de Deus. Se o Espírito Santo do Senhor diz que falta a você alguma coisa, se falta alguma peça, se ainda há uma sensação de incompleto, incompleta, Deus querido e amado, nós queremos reconhecer como igreja que o Senhor é maravilhoso. Que Deus maravilhoso é o Senhor, que apesar de toda a sua grandeza, excelso é o Senhor. O Senhor atenta para os humildes, mas os soberbos o Senhor conhece de longe. Senhor, eu quero te agradecer, porque cada vez mais perto do Senhor, mais nós reconhecemos quem nós somos. E ao sabermos quem nós somos, nos percebemos pecadores. E ao nos percebermos pecadores, nós buscamos a misericórdia. Recebemos uma notícia extraordinária, uma boa nova, um evangelho. A misericórdia do Senhor dura para sempre. Nós andamos em meio à tribulação, mas a tribulação passa, mas a tua misericórdia não. A tua misericórdia nunca passa, nunca passa. E o Senhor nos refaz a vida. Nós podemos reconstruir cidades, mas só o Senhor pode nos reconstruir. Seres humanos podem construir e reconstruir prédios imensos, mas só o Senhor pode reconstruir o ser humano. Refaz a nossa vida, Senhor. Refaça a vida de todos aqueles que precisam dessa bênção do Senhor, em nome de Jesus. Estende a sua mão contra a ira dos nossos inimigos. Livra-nos daqueles que querem tirar de nós o que o Senhor nos deu. Peleja por nós, Senhor. Ensina-nos a fazer a nossa parte, mas é o Senhor quem vai guerrear contra as forças do mal. É o Senhor que vai na nossa frente nas grandes batalhas espirituais que são vencidas tão somente espiritualmente. Abra os nossos olhos, a nossa visão espiritual, para compreendermos aquilo que é da carne, e aquilo que é carne, e aquilo que é bomba, é petardo. São batalhas espirituais que estão sendo travadas. Enquanto nós estivermos usando forças humanas, nós seremos derrotados, pisoteados, e seremos resultado de zombaria. Deus querido e amado, nós oramos em nome de Jesus, a tua destra que nos salva. Assim como o Senhor permitiu que minha mãezinha fosse resgatada de um afogamento, o Senhor também estende a sua mão para nos resgatar de afogamentos espirituais, emocionais e até físicos mesmo. Senhor Deus, o que a nós nos concerne, sabemos que o que vem pela frente está nas suas mãos. O Senhor levará a bom termo, o Senhor nos conduzirá, e nós te agradecemos por isso. A tua misericórdia, Senhor Deus, dura para sempre. O Senhor nunca desampara as obras das suas mãos. É a nossa oração como a do salmista: não desampares, não nos desampares, não nos desampares. Não, Senhor, nós dependemos de Ti, nós clamamos pela bênção do Senhor. Nós olhamos para trás e sabemos que o Senhor esteve conosco até aqui. Olhamos para frente com a certeza de que o Senhor nos conduzirá. Tudo nós entregamos em Tuas mãos, porque o Senhor é o nosso Deus, Deus maravilhoso. Senhor Deus, nós oramos pelos nossos irmãos que estão aflitos em meio à enfermidade. Nós pedimos que a bênção do Senhor esteja indo em cada leito, em cada lugar. Nós oramos pelo Carlinhos e sua família. Oramos pelo Senhor Aramis e sua família. Oramos, ó Deus, por aqueles que têm passado por lutas e dificuldades, como a Fernanda e sua família.
O Senhor conhece, ó Deus, a realidade da vida de tantas outras pessoas que estão internadas, hospitalizadas e que precisam muito de uma ação milagrosa do Senhor. Opera sobre essas vidas, Pai. Nós cremos no Teu poder, nós cremos que o Senhor pode usar medicação, o trabalho dos médicos, o Senhor pode usar a quem o Senhor quiser. Faça tudo isso para a glória do Teu santo nome. Nós oramos e pedimos ao Senhor mais uma vez em nome de Jesus. Oramos por portas de emprego, oramos por livramentos, oramos por provisão, que haja sempre aquilo que nós precisamos para a nossa manutenção. Abra as portas de emprego para quem está precisando, novos negócios, permita que a nossa economia possa avançar, ser desenvolvida, permita, ó Deus, que haja sempre o alimento para todos. Vai governando sobre as nossas casas, tudo está sob os seus cuidados, tudo está em suas mãos e nós te damos glórias. E agora nós já estamos estendendo as nossas mãos cheias dos feixes, cheias do resultado da plantação, desse semear em meio às lágrimas. Obrigado, Senhor, pela cura dos enfermos. Obrigado, Senhor, pelo consolo aos corações enlutados. Obrigado, Senhor Deus, pelas portas de emprego, pelas promoções, pelos novos negócios que surgiram. Obrigado, Senhor Deus, pelo aniversariante de vida, de casamento. Obrigado, Senhor Deus, pelo livramento, pelo renovo. Obrigado, Senhor Deus, porque houve reconciliação dentro de casa. Obrigado, Senhor Deus, por tudo aquilo que nós estamos pedindo ao Senhor e que ainda não aconteceu, mas nós sabemos que se for da vontade do Senhor, na hora do Senhor vai acontecer, e nós já estamos agradecidos ao Senhor. E se não acontecer, o Senhor vai nos dar a paz, e por essa paz nós já te agradecemos, e nós te agradecemos no nome santo, poderoso e glorioso do nosso maravilhoso Deus maravilhoso, que enviou o seu Filho Jesus. Oramos em nome de Jesus, amém. Sou grato